Então, quando a gente tem que ficar atento a alguma coisa, a gente tem essa ansiedade fisiológica, essa ansiedade boa, tá? Por exemplo, vou atravessar a rua, aquilo me gera uma ansiedade, a gente não consegue distinguir que é uma ansiedade, mas é um start que a gente tem de prestar atenção se não tem nada ali, um carro vindo, uma moto vindo, que vai nos atropelar, que vai nos prejudicar. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre transtorno de ansiedade generalizada. A gente nasce com ansiedade, tá? Só que a gente nasce com a ansiedade que a gente chama de ansiedade fisiológica. É aquela ansiedade boa, aquela ansiedade que ajuda a gente, como que eu vou dizer? Quando a gente tem alguma situação de perigo, por exemplo, ela ajuda a gente num estado de alerta, tá? Então, quando a gente tem que ficar atento a alguma coisa, a gente tem essa ansiedade fisiológica, essa ansiedade boa, tá? Por exemplo, vou atravessar a rua, aquilo me gera uma ansiedade, a gente não consegue distinguir que é uma ansiedade, mas é um start que a gente tem de prestar atenção se não tem nada ali, um carro vindo, uma moto vindo, que vai nos atropelar, que vai nos prejudicar. Outra situação, por exemplo, que é essa ansiedade boa que a gente tem, que a gente nasce com ela, nos ajuda. Quando a gente tem algo de bom para acontecer. Vamos lá, um aniversário, vou fazer aniversário, eu adoro comemorar meu aniversário. A gente já tem aquela ansiedade, aquela expectativa que o dia vai chegar, a gente se prepara para esse dia. Então, toda essa expectativa, esse sentimento bom que a gente vem tendo antes da data do aniversário, isso também se chama ansiedade. Então, essa ansiedade, a gente não tem por que querer que ela deixe de existir. E aí, quando me perguntam, doutora, a ansiedade tem cura? Não, a ansiedade, ela tem controle, ela tem equilíbrio. Ela pode começar a aumentar de uma forma que a gente perca controle sobre ela. E aí, ela começa a nos atrapalhar nas nossas atividades do dia a dia, na nossa rotina, tá? Essa ansiedade é a ansiedade ruim. Então, essa ansiedade é que a gente chama de patológica, que é quando a gente tem uma preocupação excessiva e permanente no nosso dia a dia. Então, é quando essa ansiedade boa, ela começa a ficar tão forte, ser tão intensa, que ela foge do nosso controle e ela começa a nos bloquear em alguns sentidos, a nos causar prejuízos. E isso acaba sendo frequente, tá? Acaba fazendo parte da nossa rotina esse excesso de ansiedade, esse excesso de preocupação. E quando ela dura por mais de 6 meses, a gente já pode estar, então, classificando como um transtorno de ansiedade generalizada. Uma preocupação excessiva que nos causa prejuízos, que está presente na maioria dos dias, num período de 6 meses, certo? E aí, como que a gente percebe que ela está sendo excessiva? Quando ela começa a nos causar algum prejuízo. A gente fica ali, por exemplo, com o nosso pensamento tão acelerado, né, com essa ansiedade tão excessiva, que aquilo acelera tanto a gente que a gente fica cansada. A gente fica fadigada. Dá aquela sensação de que, poxa, mas eu não fiz nada hoje, eu tô tão cansada assim. Sim, é uma fadiga, um cansaço, a gente fica irritada, qualquer coisinha já nos estressa, parece que qualquer movimento fora do contexto já gera ali uma irritabilidade, acaba gerando discussão, às vezes no ambiente familiar, às vezes no ambiente de trabalho, discussão no trânsito, né, que a gente acaba vendo aí acontecer. Então vamos lá, fadiga, cansaço, irritabilidade. Dormir, a gente começa a ter prejuízo no sono, a gente às vezes demora para conseguir começar a dormir, então é o que a gente chama de insônia inicial, ou acaba acordando várias vezes à noite, ou até mesmo tendo muitos pesadelos. A pessoa fala para mim assim, doutora, eu sonho tanto a noite inteira que eu acordo cansada. E é verdade, ela tá sonhando com aquela sensação de que ela tá vivendo aquilo e ela acorda cansada. E aí vocês me perguntam, doutora, e a parte de tratamento de remédio? Quando você
passar por uma avaliação de um profissional, ele vai avaliar a necessidade de entrar com a medicação ou não. Se naquele momento for indicada a medicação, será prescrita a medicação de acordo com o seu caso, certo? Isso é muito individualizado. Não é porque o remédio da coleguinha funcionou para ela que vai funcionar para você. Você é você, ela é ela. Então, é a sua ansiedade que vai precisar ser avaliada para ver se existe a necessidade de medicação para ela ou não. E como eu disse, o que é que está levando a essa ansiedade? Porque existem muitas causas. Existem as causas que a gente tem sociais, emocionais, aquela bagagem que a gente traz desde criança. Isso pode estar te gerando uma ansiedade hoje, na vida adulta, certo? Então, isso precisa ser avaliado. Precisa ser avaliado como estão os seus hormônios. Porque a gente já comentou por aqui esses dias, quem me segue viu, que os hormônios, quando eles estão descompensados, eles podem sim gerar o sintoma de ansiedade. E aí é um sintoma, não é um diagnóstico. Então, precisa o quê? Precisa tratar o hormônio, que vai melhorar o quê? Essa ansiedade, que não é um diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada. Mas eu sempre falo, não depositem todas as expectativas na medicação. Ajude o medicamento a te ajudar. Então, melhorando os hábitos, você vai conseguir ajudar o medicamento. E eu sempre peço a ajuda de você, minha paciente, né, que se está me ouvindo aqui, para me ajudar. Me ajuda a te ajudar. Se curtiu o vídeo, dá um like e compartilha. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nada que eu vou trazer aqui.